Vazaram os spoilers do capítulo 1150 de One Piece e revela que Imu tem o haki mais poderoso de toda a obra. Esqueça Roger, esqueça Shebeck, simplesmente o haki dele transforma pessoas comuns em soberanos. Tá curioso para saber o que vai acontecer no capítulo 1150 do mangá de One Piece, que está sendo o melhor mangá dessa atualidade. É claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada explosiva no botão do like, que me ajuda bastante. Também, é claro, não esquece de dar aquela dedada emborrachada no botão hypar, que você vai ter meu coração. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark Animes aqui falando, e que capítulo é esse de One Piece, hein? Puta que me pariu. Simplesmente Oda chutou o balde de vez e decidiu mostrar quem comanda aquele mundo por completo. Se antes a gente tinha uma dúvida se Imu era realmente o mais poderoso, agora com certeza todos nós sabemos. One Piece sem dúvida nenhuma está cada vez melhor e conseguiu fazer todo mundo esquecer daquele probleminha do Usopp nesse arco de Elbaf, porque o personagem simplesmente foi esquecido o arco inteiro. Era pra ser o arco do Usopp, mas Oda se redimiu com perfeição. Agora vamos direto pro conteúdo, que tá maravilhoso. Simplesmente esse capítulo vai receber o título de Domi Reverse. Se for levar ele numa tradução literal, indo pro latim, é claro, fica como reversão em casa ou inversão doméstica. Pode ser uma referência aos personagens partirem e encerrar esse arco, coisa que eu duvido muito, ao menos por agora, tá? Ou simplesmente algo mais familiar, digamos assim. Em que ponto de vista, Sonar? Simplesmente no ponto de vista de Imu-sama, que tá pedindo pra Sanchomers e Sun Killingham voltar pra casa o mais rápido possível, porque o circo em Mary Joyce está pegando fogo, literalmente. Esse capítulo continua a história de Capa de Yamato, com ela finalmente devolvendo a espada de Yasui ao santuário de Enma em Hakumai. Ao menos nessa história de Capa eu senti um pouco de falta da Toko. Espero eu que quando vazarem os spoilers completos, ela realmente aparece, porque a gente precisa dar uma conclusão a mais pra personagem, tá? Até porque convenhamos que dentro do arco de Wano, ela foi uma das personagens mais importantes pra trama emocional do episódio, deu um peso a mais nas mentiras do Usopp. Pra finalizar então, a gente já começa o capítulo com uma bomba gigantesca. Imu, no corpo de Gunko, libera uma onda massiva de haki do rei em Elbaf. O haki da criatura dá pra ver pela ilha completa. Lembrando vocês que é uma ilha de gigantes, então essa ilha é muito maior que as ilhas comuns dentro de One Piece. Pra você ter uma noção, é tão poderoso o haki de Imu-sama que, ao mesmo tempo que derruba as crianças gigantes, derrubam também os soldados gigantes que estão tentando apagar o fogo da biblioteca, piorando ainda mais a situação de todos os personagens. E convenhamos, né, meus delinquentes, que o haki normalmente é utilizado somente para derrubar pessoas com pouca convicção durante o combate. E para derrubar uma raça guerreira que é muito mais resistente que os humanos, o negócio tem que ser extremamente poderoso, mas a um nível completamente ridículo. E é exatamente isso que o Oda fez nesse personagem. O cara simplesmente tirou o limitador de Imu-sama. Pra você ter uma noção, o Imu-sama não tá nem no corpo original dele, tá conseguindo utilizar esse nível ridículo de poder. É extremamente roubado, sim. Pra você ter uma noção, a última vez que a gente viu um haki tão poderoso assim lançado em distância foi o haki que Shanks utilizou em Wano pra avisar o Aramaki que se ele mexesse com os personagens lá, o negócio ia pegar preço pro lado dele. E o haki que o Shanks utilizou foi só uma espécie de aviso. Ele poderia derrubar alguns personagens, sim, mas eu tenho certeza que gigantes o Shanks não derrubaria com seu haki. Todo aquele medo que a gente tinha em relação aos Goroseis, aos subordinados de Imu, que estavam sim levando o cacete dos chapéus de palha, se foram embora. É extremamente impossível o Luffy e os demais personagens enfrentarem um personagem desse nível ridículo de poderes. O Imu está se mostrando, é completamente ridículo. Nunca vi um poder tão grande assim dentro do universo de One Piece. Dory e Brog então surgem do meio do nada e atacam o Imu ao mesmo tempo, possivelmente com um ataque nomeado, então já esperem aquele mesmo ataque que devastou as embarcações dentro de Egghead, porque na minha visão é importante que eles utilizem esse mesmo ataque para mostrar pra gente exatamente o nível da defesa de Imu-sama. Imu-sama então recebe aquele ataque dos personagens e adivinha o que ele faz? Ele simplesmente abre um livro no meio do combate. Não sabemos da onde ele tirou aquele livro do combate, mas provavelmente pelo efeito do poder do livro, ele emprestou de um camaradinha chamado Asta, porque ele simplesmente invoca diversas facas mágicas
e armas, e em seguida ele esfaqueia e atira no braço do Brog. Esse livro tem que aparecer pra gente a imagem dele o mais rápido possível, porque eu quero contar quantos trevos tem na capa desse livro. Pelo nível do poder de ataque, com toda certeza uns 8 trevos sem dúvida. Isso me lembra também um vídeo que eu fiz há não muito tempo atrás, mencionando que os poderes de One Piece estavam se assemelhando demais aos poderes de Black Clover. Será que temos uma inspiração, mais uma inspiração de Oda dentro da sua própria obra? Até porque aparecer esse Grimório do meio do nada não se encaixa em nada com as habilidades que tem já existentes dentro de One Piece. Pode ser que esse livro comeu a fruta da magia, é uma possibilidade, ou esse livro é aquele mesmo livro que utilizaram para invocar o Brog no time skip. Lembra que eles estavam utilizando um livro? Imagine se ele fosse somente um protótipo que mexe com a chamada energia antiga, ou eu prefiro chamar nesse momento de magia antiga. Imaginem só o nível de poder dentro de One Piece. E após derrotar Dory Brog com extrema facilidade, Imu se aproxima dos dois personagens e diz: como Elbaf não possui rei, Dory e Brog devem ser os novos reis deste lugar. Chega até mesmo a arrepiar, porque o título do capítulo já começa com uma palavra em latim e simplesmente tem uma das coisas que mais aconteciam antigamente, quando a linguagem que predominava era o latim. Simplesmente os sacerdotes que falavam por Deus escolhiam os reis das nações. Exatamente a mesma coisa que Imu está fazendo agora. Para você ter uma noção, o Papa Leão XIII fez isso em 800 depois de Cristo, ao coroar Carlos Magno como imperador sacro do Império Romano Germânico. E é claro que antes dele outro rei foi coroado. E o que aconteceu? Bom, passaram a navalha no menino. E Imu-sama está agindo exatamente como ele foi proposto para agir, exatamente como um deus, fazendo decisões de deuses dentro de One Piece. Durante esse processo a gente consegue ver o primeiro dos ataques nomeados de Imu-sama, chamando ela simplesmente de contrato do diabo. Transforma Dory Brog em demônios, com uma força imensa e imortalidade, levando, é claro, um pouco da vitalidade dos gigantes. Mas isso levanta pra gente algumas inconsistências também, tá? Porque o governo mundial, no arco de Punk Hazard, estava procurando formas de transformar crianças em gigantes, a chamada gigantificação. Talvez essa habilidade do Imu-sama retorne as pessoas que têm o sangue maligno, no caso o sangue dos gigantes, aos seus primórdios, até porque Dory Brog se transforma em criaturas parecidas como Wars, com o mesmo exato formato e aparência daquela criatura. Eles viram literalmente gigantes ancestrais. Eles só dão um pouco da vitalidade por trás desse poder. Mas é uma coisa que é engraçada também, né? Porque demônios, dentro do contexto de qualquer mitologia, só faz contratos se você aceitar o contrato. E dá pra gente ver que Dory e Brog não aceitaram em momento nenhum, até porque eles foram absolutamente derrotados. E aí me levanta uma questão interessante, que talvez o Imu faça esses contratos porque ele conseguiu o sangue dos personagens. Então, se ele tem o sangue dos personagens, automaticamente ele tem um contrato assinado. E aí isso revela também que possivelmente essa é uma habilidade do livro do Imu-sama e não uma habilidade somente dele. Um exemplo, ele pegou o sangue do Dory Brog, assinou no livro e aí finalizou o contrato. Isso explicaria porque a Gonko, mesmo sendo aliada do Brock no passado, se uniu ao Imu-sama. Achando que isso é pouco, o capítulo termina com um painel gigantesco, literalmente, com Imu comandando um exército de demônios gigantes, indo matar Jaru com as bestas dos sonhos de Sam Killingham. Se a merda já estava feita nos capítulos anteriores do mangá de One Piece, agora desandou completamente. Não tem a mínima chance desses personagens saírem vivos de lá, somente por um milagre. E eu vou ser sincero com vocês, pode começar a rezar agora, vai até onde o Kuma tá, procura a Bíblia do personagem e, pelo amor de Deus, leia de cabo a rabo, principalmente aqueles salmos que servem para afastar demônio, porque vocês estão precisando. É isso que deu, tava um monte de gente pedindo a Lilith no bando dos chapéus de palha, e agora que tem um monte de demônio perto deles, ninguém mais quer saber da personagem. Eu tenho certeza que depois desse capítulo, o próximo integrante do bando dos chapéus de palhas será ninguém mais, ninguém menos que o próprio Padre Marcelo Rossi, pra socar tudo que é demônio na porrada. O que complica nesse capítulo, como eu falei pra vocês, gente, é que todos os gigantes estão do tamanho aproximado do Wars. De início deu a entender por esses spoilers que são somente Dory Brog, mas todos transformados em demônios
tem o tamanho aproximado do Wars. Não vai dar chance pra ninguém, com certeza o ano vai cair e tem aquela resposta de por que Musamá queria as crianças gigantes de Elbaf. Porque com aquele contrato demoníaco que ele tem, ele trocaria o tempo de vida delas e teriam guerreiros por muito mais tempos. Até porque o Dorbrog já viveram por mais de 200 anos com certeza, e depois dessa transformação, eles teriam pouco tempo de vida. Já com as crianças gigantes, e Musamá poderia destruir quem ele quisesse, que elas durariam muito mais tempo com toda certeza. Esse capítulo promete muita coisa e ó que a gente tem somente os spoilers incompletos até agora. Deixe nos comentários aí pra mim saber sua opinião. Você esperava que Musamá fosse tão poderoso assim? Ou você tá achando que ele ainda é bojo? Também, é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada no botão do like que me ajuda bastante, principalmente, tá? A dedada no botão do hype que me ajuda a ir cada vez mais longe. E sou Nave quem diz. Tchau!